Oi, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. O governo cedeu às reivindicações dos caminhoneiros, mas a mobilização não terminou. Os prejuízos se acumulam. Uma comissão geral no plenário da Câmara debateu o preço dos combustíveis e possíveis soluções para a crise de abastecimento. Já estão no Congresso Nacional 3 medidas provisórias assinadas pelo presidente Michel Temer que atendem a outras reivindicações dos caminhoneiros. E você vai ver também. O presidente da Câmara defende debate sobre a redução do tamanho do Estado e diz que a Câmara não vai votar aumentos de impostos para compensar a conta da greve. Aprovado o projeto que estabelece regras para o uso que o governo e as empresas fazem dos dados pessoais dos brasileiros. E a Câmara inaugura a exposição Balaiada, a luta sem fim, 180 anos da revolta no Maranhão. O governo cedeu às reivindicações dos caminhoneiros, mas, ao contrário do esperado, a mobilização não terminou e os prejuízos ao país se acumulam. Na semana que passou, o preço dos combustíveis foi tema de uma comissão geral no plenário da Câmara. E lá, parlamentares, representantes dos caminhoneiros e também do governo apresentaram dados do setor e sugestões para superar a crise. O debate realizado para discutir o preço dos combustíveis no Brasil reuniu especialistas e representantes do governo, de empresários e sindicatos. Entre críticas e sugestões apresentadas para reduzir o preço dos combustíveis e acabar com a paralisação nas estradas, ficou evidente a falta de acordo entre as entidades dos caminhoneiros. Uma delas defendeu o fim dos bloqueios depois que o governo prometeu baixar o preço do óleo diesel. Mas outro representante afirmou que a proposta do governo é insuficiente. A paralisação no Brasil dos caminhoneiros continua 100%. Ela continua 100% parada e eu garanto para qualquer um dos senhores. Os caminhões que estão rodando são os caminhões que nós que estamos nas lideranças, na ponta, em vários estados, liberamos. Nós liberamos caminhão com medicamentos, caminhão com combustível para órgãos públicos, alguns caminhões para abastecer alguns postos para não judiar da população. O verdadeiro caminhoneiro reconheceu o serviço e a negociação que foi feita e apoiou. A política de preços adotada pela Petrobras, com base no mercado internacional, foi alvo de elogio por uns e também de críticas. Nós queremos combustíveis mais baratos. Tem que baixar o preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha. E de onde sai o dinheiro, deve diminuir o lucro da Petrobras, porque a Petrobras é dos brasileiros. Nenhum saudosismo, nenhuma volta ao passado, nenhum tipo de tabelamento ou artificialismo pode ser suportado pela sociedade brasileira. Eu queria lamentar que o maior responsável por toda essa crise não está presente aqui. O senhor Pedro Parente, da Petrobras, que nos últimos 10 dias aumentou 5 vezes o diesel, trazendo todos os problemas para todos nós. Ele tinha que vir aqui se explicar do que aconteceu e ele simplesmente se omite e não aparece. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, afirmou que é preciso garantir a integridade da Petrobras. Segundo ele, as políticas de intervenção realizadas anteriormente provocaram prejuízos à empresa. Nós temos que cuidar não só do ambiente tributário nos estados, como do ambiente tributário nacional, para que nós tenhamos racionalidade e, sobretudo, o esforço para praticar o preço justo. O deputado José Carlos Aleluia, autor do requerimento para o debate do plenário, pediu o fim dos bloqueios nas estradas. Como você pode imaginar que um produtor de leite, que produz leite diariamente, o que ele vai fazer com o leite? Portanto, nós estamos aqui em uma reunião, não é por outro motivo que essa comissão geral tem uma frequência tão grande de deputados e de senadores. Nós estamos diante de um grave momento nacional. E a sociedade clama, com certeza, por soluções que possam aliviar nesse momento, né, o seu orçamento familiar e que no médio e longo prazo a gente possa ter, não apenas no setor de combustível, mas em todos os outros setores,
maior competitividade, transparência, eficiência e, com certeza, melhores preços para a nossa população. Lideranças do setor agropecuário também estiveram aqui na Câmara e traçaram um panorama preocupante dos prejuízos decorrentes da paralisação dos caminhoneiros. 310 mil empregos em São Paulo estão em jogo, são 150 usinas parando e algumas consequências que a gente pouco lembra. Esse é um setor que também produz energia elétrica a partir do bagaço de cana, a partir da biomassa. E não haverá bagaço, porque não haverá moagem. Os nossos números são estrondosos para o país. O leite é 1 bilhão de litros, 1 bilhão de aves mortas. A questão de saúde pública, nós estamos sofrendo hoje um impacto extremamente pesado para toda a sociedade brasileira. E o agronegócio, que hoje foi o que se revelou na condição de tirar o Brasil da crise, nós vamos pagar uma conta muito alta, toda a nossa sociedade. Não há mais o que fazer. São mais de 30 mil famílias, produtores, que não têm mais aonde colocar os animais. A produção de suíno é uma produção contínua, eles estão sem se alimentar e nós não temos mais onde colocar os animais. E o Congresso Nacional recebeu 3 medidas provisórias assinadas pelo presidente Michel Temer que respondem a uma parte das reivindicações dos caminhoneiros em greve. As medidas provisórias atendem às demandas dos caminhoneiros que estão em greve desde o último dia 21. As ações foram acordadas em encontros entre o governo e representantes das categorias do setor de transportes. A MP 831 determina que a Companhia Nacional de Abastecimento reserve 30% dos contratos de transportes rodoviários de carga para trabalhadores autônomos. A MP 832 estabelece um preço mínimo para o frete no país e cria a política de preços mínimos de transporte rodoviário de cargas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres vai publicar tabelas com os preços mínimos dos fretes por quilômetro rodado. O texto determina ainda que os sindicatos e cooperativas do setor de transportes participarão dos debates para a fixação dos preços. Por último, a MP 833 dispensa o pagamento de pedágio de eixo suspenso de caminhões vazios em rodovias estaduais, distritais e municipais. Hoje, o benefício é válido somente para as rodovias federais. As medidas têm validade imediata, mas precisam passar por aprovação da Câmara e do Senado em até 120 dias. A partir de agora, as MPs serão discutidas pelas comissões mistas, compostas por deputados e senadores, antes de chegar a plenário. Todas as reivindicações que foram feitas pelos caminhoneiros foram atendidas pelo governo. Entendo até que os caminhoneiros eles sofrem um bocado, mas essa crise ela não vem da agora. Essa crise foi criada lá atrás, quando o governo do PT desarrumou a economia, fez uma super oferta para que os caminhoneiros pudessem ter um caminhão, as empresas pudessem comprar e segurou artificialmente o preço do diesel e da gasolina. E quebrou praticamente a Petrobras. Teremos que responder e exigir do governo que mude a política de preços da Petrobras para que o país não viva essa instabilidade. A cada dia pode aumentar o gás de cozinha, a cada dia pode aumentar o diesel. Em 5 dias tem 5 aumentos. Sem a mudança da política de preços da Petrobras, nós ficaremos reféns de outras explosões. Existe também a situação na própria medida provisória, o tabelamento desse frete, um preço que eles possam ter um preço mínimo. Agora, esse preço mínimo tem uma outra consequência. Ele vai impactar daqui a pouco no produtor rural. Então, a cooperativa, a cerealista, a própria indústria, de uma certa forma, quando pegar esse preço, é mais um custo fixo para o produtor. Essa é uma situação que, de uma certa forma, ele vai, vamos dizer assim, prejudicar outros segmentos. Ajuda, por um lado, alguns segmentos e prejudica de outra forma. Esperamos que a gente consiga caminhar para um rumo da normalidade. Negociou bem ou mal, nós temos que dar uma solução e cabe ao Congresso cumprir a sua parte. Todos têm o direito de discutir greve,
Acho que o direito à greve é constitucional, mas acima do que isto se pode colocar, nós vamos ter eleição. E a eleição é a forma democrática, constitucional, popular de se dar um novo rumo ao Brasil. É essa que interessa e vai valer por 4 anos. O presidente da Câmara disse que não vai repassar essa conta dos caminhoneiros à sociedade por meio de aumento de impostos. Rodrigo Maia afirmou ainda que é preciso discutir as reformas tributária e administrativa para reformular o tamanho do Estado. Fazer o debate da emenda constitucional da reforma tributária, colocar em votação daqui a alguns dias, porque esse é o debate. Que sistema tributário, por PEC, pelo menos deixar pronto na comissão. Que sistema tributário que nós queremos, né? Quem nós queremos tributar mais ou tributar menos. Somado a isso, com esse resultado, você também vai ter que fazer a segunda discussão. Uma grande reforma administrativa, onde você vai discutir o tamanho do Estado, o peso do Estado, né, na vida das pessoas, que são os impostos que nós pagamos. Nós chegamos num ponto que o governo federal tem poucos instrumentos para reagir, por exemplo, a uma crise como essa. E, para isso, serve o Legislativo. A Câmara não vai votar nenhum aumento de imposto? De jeito nenhum, não tem a menor chance, enquanto eu for presidente da Câmara, de se votar nenhum aumento de imposto. Os brasileiros pagam impostos demais. Ninguém aguenta mais pagar imposto. Vamos discutir a redução do tamanho do Estado. Eu estou pronto para esse debate. No Senado, foi aprovado o projeto da reoneração, que também zera a cobrança de PIS e COFINS sobre o óleo diesel. O texto até gerou debates entre os senadores governistas e da oposição, mas não foi alterado e seguiu para a sanção da Presidência da República. Zerar PIS e COFINS para fazer subvenção à Petrobras, aos acionistas da Petrobras. É dinheiro, sabe de quê? É dinheiro de seguro-desemprego, é dinheiro de seguridade social, assistência social. Essa proposta não foi apresentada pelo governo. Essa emenda surgiu na Câmara dos Deputados e, desde o início, o governo não concordou com essa emenda. Portanto, é falsa a colocação de que o governo está envolvido e está querendo aprovar essa emenda. Nós estamos aqui fazendo um pacto pelo país. Nós acertamos com o presidente da República, nós acertamos com o ministro da Fazenda, nós acertamos com a presença do ministro Esteves Coronado do Planejamento, que o governo poderá substituir a fonte ou as fontes que queira para, através de um decreto, substituir esse projeto que veio da Câmara da forma como ele veio. Mas mantendo, repito, eu estou sendo incisivo nisso, mantendo o acordo que foi negociado dos 46 centavos de redução. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, pediu demissão nesta sexta-feira, depois de encerrada a greve dos caminhoneiros, que manteve o país parado por mais de 10 dias. Na carta de demissão, Parente diz que sua permanência à frente da empresa deixou de ser positiva depois da crise e dos questionamentos sobre a política de preços de combustíveis da Petrobras. Nesta sexta-feira, o governo anunciou que a redução do preço do diesel vai custar 5 bilhões e 700 milhões de reais aos cofres públicos. E foi possível depois da edição de medidas provisórias que permitem a redução de tributos que incidiam sobre o diesel, como a CID e o PIS/COFINS. Segundo o governo, esse dinheiro não vai ter impacto nos Ministérios da Saúde e da Educação e foi retirado de recursos que já tinham sido contingenciados. Todos esses recursos que foram utilizados, diz ele, não eram recursos disponíveis. É da parcela que estava contingenciada. O acordo com os caminhoneiros está sendo bancado por 6 medidas provisórias. 3 foram editadas no dia 27 de maio e outras 3 na última quarta-feira. Uma delas, a MP 839, abre crédito de 9 bilhões e meio de reais para subsidiar a Petrobras na queda do preço do diesel. Nenhum ministério, nenhuma autarquia, nenhuma fundação teve redução no orçamento que já estava liberado antes da composição desse crédito extraordinário de 9,5 bi. O governo firmou um acordo com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes para garantir o desconto de 46 centavos no litro de diesel para o consumidor. O posto que não repassar o desconto estará sujeito a multas de até 9 milhões e 400 mil reais, suspensão temporária das atividades, interdição dos estabelecimentos e até mesmo cassação da licença. A fiscalização será feita pelos PROCONs estaduais.
qualquer consumidor que, ao abastecer com diesel, verificar a não aplicação do desconto, poderá fazer a denúncia ao PROCON. No máximo, sábado, domingo, segunda-feira, nós deveremos ter já todos os postos do Brasil, em tese, com reabastecimento no preço novo e todos os postos praticando o preço com a dedução dos 46 centavos no litro de óleo diesel. Esse desconto vai ter que prevalecer até o momento em que houver, eventualmente, algum tipo de reajuste, o que não vai acontecer antes de 60 dias. Na manhã de quinta-feira, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, afirmou que o governo federal vai reduzir incentivos fiscais para exportadores e as indústrias químicas de refrigerantes para conseguir compensar as perdas de receita com o acordo firmado com os caminhoneiros. Segundo ele, as medidas vão garantir mais 4 bilhões de reais para o governo. Na quarta-feira, o presidente Michel Temer sancionou a lei que prevê a reoneração da folha de pagamento. Aprovada pelo Congresso, a lei mantinha 28 setores do sistema de contribuição social sobre o faturamento, mas o presidente vetou 17 setores. O presidente Temer também vetou o trecho que zerava a cobrança de PIS/COFINS sobre o óleo diesel até dezembro, que foi incluído no projeto pela Câmara dos Deputados. Você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. Aprovado o projeto que estabelece regras para o uso que o governo e as empresas fazem dos dados pessoais dos brasileiros. E a Câmara inaugura a exposição Balaiada, a luta sem fim, 180 anos da revolta no Maranhão. Eu volto já. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu condenar o deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná, a 13 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia feita pela PGR, Meurer teria recebido R$29.700.000 em 99 repasses mensais de R$300.000 por intermédio do doleiro Alberto Youssef. Foi o primeiro julgamento do STF de uma ação penal relacionada à Operação Lava Jato. Nelson Meurer fica proibido de exercer cargo ou função pública de qualquer natureza por 27 anos. O advogado do deputado disse que vai recorrer da decisão. O deputado não quis se pronunciar. A prisão após condenação em segunda instância e a proposta de emenda à Constituição que legitima essa possibilidade foram debatidas num seminário promovido pela Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara. O texto dessa PEC dividiu opiniões dos convidados durante o seminário na CCJ. Esse projeto de emenda constitucional é um projeto inviável, né? Ele deverá ser rejeitado, uma vez que se trata de um direito fundamental. A pessoa ter direito a ser julgado até o trânsito julgado do seu processo. É preciso deixar de se iludir como se uma decisão do Supremo de prender em segunda instância resolvesse o sistema. Entendo que na segunda instância já seja suficiente para, de fato, no caso da condenação, essa culpabilidade está bem definida, bem clara e impor a execução da pena. O Brasil tem hoje 700 mil presos, de acordo com números apresentados pelo professor Fernando, da FGV. 40% são presos cautelares. A prisão após condenação em segunda instância só ficou proibida no Brasil entre os anos de 2009 a 2016. Em 2016, o assunto voltou a ser debatido no Supremo Tribunal Federal e o entendimento foi o de autorizar a prisão após a condenação em segunda instância. No início deste ano, o tema ganhou destaque novamente depois que o STF negou o habeas corpus ao ex-presidente Lula. Nós precisamos dar a última palavra, aqui é o Poder Legislativo, tem base popular e democrática, para que o sistema se reequilibre de acordo com a vontade dos deputados que expressa a vontade da população. O Conselho de Ética arquivou por 10 votos a 1 o processo de quebra de decoro contra o deputado Alberto Fraga. Em março, o deputado publicou no Twitter dele informações falsas sobre a vereadora Marielle Franco, que havia sido assassinada 2 dias antes da postagem.
antes das notícias começarem a veicular, estavam dizendo que quem tinha executado a vereadora era a Polícia Militar. Como todos nessa casa sabem, eu sou um defensor das polícias militares do Brasil inteiro. Quer dizer, além dos assassinatos constantes que está existindo no Rio de Janeiro, essas acusações sem provas, eu, no afã de querer responder, dar uma resposta, cometi o grande erro no momento em que eu não chequei a fonte. Você não pode sair acusando uma outra pessoa, inclusive que não pode mais se defender, de maneira assim tão tosca, e uma simples deletagem da postagem ou reconhecer que pegou uma fonte falta, devia ter verificado melhor isso, resolver tudo. E a Frente Parlamentar Mista, criada para o enfrentamento às chamadas fake news, notícias falsas na internet, fez a primeira reunião de trabalho. O encontro foi para tentar definir um plano de ação da Frente Parlamentar de Enfrentamento às Notícias Falsas. O representante do Ministério Público, Frederico Nemberg, que participou da reunião, afirmou que as fake news são apenas parte do problema e que o conteúdo divulgado nas redes sociais de forma paga precisa ser regulamentado. O coordenador da frente, deputado Márcio Marinho, do PRB da Bahia, disse que uma das primeiras ações do grupo será pedir para o Facebook um canal para receber denúncias de notícias falsas, especialmente com relação às eleições de outubro. Em semana marcada pela greve dos caminhoneiros, o plenário da Câmara ainda conseguiu aprovar o projeto que garante proteção de dados pessoais dos brasileiros, tanto por empresas privadas quanto pelo governo. Dini Moraes. O texto proíbe o compartilhamento de informações pessoais como nome completo, endereço, telefone, RG, CPF, sem o consentimento da pessoa e traz regras de como essas informações devem ser tratadas na internet, em banco de dados e em cadastros. Fica proibida a coleta de dados pessoais de menores de 12 anos, a não ser que os pais permitam. Joguinhos na internet, por exemplo, não vão poder exigir informações pessoais para que a criança brinque. Outro ponto, o projeto diz que a pessoa vai ter direito à indenização se os dados forem usados de forma indevida. E provedores de internet ou empresas que não protegerem informações dos consumidores vão pagar multa. A aprovação foi feita depois de muita negociação e foi por unanimidade. Hoje, o Brasil tem algumas regras no Código de Defesa do Consumidor, algumas regras na Lei de Acesso à Informação, algumas regras no Marco Civil da Internet. Não havia uma lei geral. A existência dessa lei geral vai dar segurança para o cidadão brasileiro, para que os seus dados pessoais não sejam tratados nem manipulados independente do seu consentimento, para que quem assim o faça tenha sua responsabilidade exigida por parte do Estado. Especialmente e de forma muito especial, aqueles dados que a própria lei considera que são dados sensíveis, como as opções sexuais, opções religiosas, as questões de opções políticas, as opções e características de raça, tudo isso deve ser muito mais do que preservado e guardado para que isso não possa ser exposto. A gente encerra a revista com imagens da exposição Balaiada, a luta sem fim, 180 anos da revolta no Maranhão. Maranhão, século XIX. A economia agrária atravessava um período de enorme crise. O algodão, que era a principal riqueza produzida na província, enfrentava forte concorrência no mercado internacional. O produto havia perdido preço e compradores no exterior, e a população pobre sofria com a miséria e a opressão. Equação que levou à revolta da Balaiada entre os anos de 1838 e 1841. A Balaiada foi diferente de outras revoltas que eclodiram no período regencial. Foi um movimento contra os grandes proprietários agrários que surgiu da população
e recebeu esse nome por causa do apelido de uma das principais lideranças do movimento, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o Balaio. A balaiada foi marcada pela violência. Cerca de 12 mil sertanejos e escravos morreram nos combates. A revolta é considerada um marco na história do Maranhão. Depois da balaiada, um governo provisório decretou o fim da Guarda Nacional e a expulsão dos portugueses que moravam na região. A balaiada se encerrou em 1841, quando as tropas imperiais retomaram as cidades ocupadas e restabeleceram o governo central do Império. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial, tudo junto. Tchau!